Muito boa noite a todos. É um prazer estar de novo na vossa companhia, juntamente com o irmão Beneneco, para falarmos e para estudarmos um assunto na continuação dos temas que temos vindo a desenvolver este trimestre, que são temas difíceis, são temas que nos apresentam o sofrimento como um meio que Deus que Deus usa para aperfeiçoar o nosso caráter cristão. E nesta semana nós de facto estudamos, o título faz prever exatamente isso, o calor extremo. Significa isto que são exemplos de situações passadas por grandes homens de Deus e que foram postos no cadinho, postos na fornalha da provação, em provações tremendas. E é interessante que o texto, que é o Verso-Áureo, um texto de Isaías, diz-nos que, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. É importante percebermos que aqui Isaías, este texto é tirado do capítulo 53 de Isaías, que fala exatamente do servo sofredor e que é a profecia mais extraordinária sobre o sacrifício de Cristo. Exatamente. E, portanto, este é o exemplo de que o calor extremo, a provação suprema que alguém jamais passou nesta terra ou no universo foi a que Cristo passou. Porque era um ser que foi criado por Deus, era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, mas sem pecado, ele passou por um bocadinho da aflição extrema, pelo calor extremo da provação, e não cedeu, e não caiu. E graças a isso, nós temos hoje a hipótese da salvação, porque ele sofreu por nós. E agora nós somos confrontados com esta realidade. Muitas vezes temos aquela ideia simples, banal, de que o cristão não sofre nesta terra porque Deus o livra dos sofrimentos. E esta é uma ideia errada. É uma ideia que não faz parte da filosofia bíblica que nós aprendemos. Porque nós vemos que grandes homens de Deus, como nós vamos ver aqui nesta lição, eles foram experimentados muitas vezes em angústia extrema, como é o caso do grande patriarca Abraão. Não é verdade? Exato. Abraão foi um homem que foi chamado por Deus para uma missão muito especial. Foi um homem a quem foi prometido profeticamente que iria ser pai de uma grande nação. E no fim de algumas dúvidas, quer suas, quer da sua esposa, ele acabou por ter o filho que seria para ele o filho da sua semente, a tal semente que seria como as estrelas do céu, como as areias do mar. E nessa altura, quando a criança já estava naquela passagem para o estado adulto, com 13 anos, ele recebe uma ordem que nós hoje ficamos atónitos com esta ordem que Deus lhe deu. E a ordem era: tu vais sacrificar o teu filho Isaque no Monte Moriá. Esta ordem foi qualquer coisa de que nós hoje, aqueles que são pais, ou aqueles que, mesmo os que não são, mas compreendem perfeitamente, aquilo porque naquela semana, naquele tempo de preparação, passou pela cabeça de Abraão, pela cabeça do pai. O filho que ele amava profundamente. O filho que ele queria ser a semente, a sua descendência. A tal semente que Deus lhe tinha prometido, era agora pedido por Deus que fosse sacrificado. E nós podemos imaginar realmente o tipo de sofrimento que passou pela mente de Abraão para realizar esta tarefa. Exatamente. E realmente esta é talvez, dentro das situações bíblicas que nós temos, é qualquer coisa que nos toca profundamente, é qualquer coisa que nos leva a supor, mas se fosse eu, como é que eu reagia? E muitas vezes nós pensamos, eu não podia fazer isto, eu se calhar não fazia o que Abraão fez, porque nós temos
Talvez duvidássemos que seria Deus que nos estava a pedir isso, talvez pensássemos que Deus não pode pedir uma coisa destas porque é contrário à sua palavra. Deus prometeu que Isaac seria a minha descendência, portanto não pode pedir para o sacrificar. Enfim, todos os argumentos podiam ser possíveis e realmente Abraão não esteve. E Abraão, pela fé, avançou. E isto é extraordinário, é realmente uma prova impressionante. E isto é uma prova que nós, quando analisamos bem esta passagem, eu fico sempre profundamente perturbado com isto. Mas esta passagem, eu vou já terminar para o Beneco falar, esta passagem, como o Tremensário fala, ela é, da parte de Deus, foi, e para Abraão e para nós, foi uma revelação daquilo que seria o plano da salvação. Exatamente. Foi uma profecia também, e foi uma tipologia. Quer dizer que Deus queria mostrar a Abraão que aquele sacrifício que ele estava a passar era exatamente o mesmo sacrifício que o próprio Deus iria passar pelo sacrifício do seu filho. Exatamente. Isto era o que Deus queria com esta ordem mostrar a Abraão. Mas realmente não deixou de ser uma tremenda provação, talvez a provação mais difícil que está descrita na Bíblia para um homem. Não é? Tirando o sacrifício de Cristo, esta foi seguramente a maior prova que qualquer servo de Deus passou. É verdade, e agradecemos a abertura ampla do irmão Mário Oliveira, aqui a nos cruzarmos mais uma vez hoje em torno da lição número 5, valor extremo, para dizer que bem há pouco estudamos a lição número 4, a imagem, quer dizer, vendo a nossa imagem como se fosse do ourive ou do próprio ouro, né? Ou do próprio metal que está a ser purificado. E para dizer que para chegar ali, não é? Para chegar ao brilho ou para o nosso rosto estar refletido no ouro que o ourive que estiver a fazer, ou que se nós tivermos, se for da nossa vez a passar por uma experiência dessa, a purificar um ouro antes de ser usado ou vendido, o que for, o processo é tão quente, é de um calor tão extremo, que nós aprendemos, as crianças perguntaram ali na experiência que o autor apresentou na introdução, até que ponto terás a certeza de que o ouro está purificado? Até que o meu rosto se reflita no ouro. Ou seja, Isaías 53, 10 faz menção dos cadinhos ou do crisol, podemos assim dizer, que Cristo passaria por nossa causa e que nós, ao aceitarmos a vontade do Senhor para a nossa imagem ser a de Cristo, teremos que passar por crisol ou por nosso cadinho. Por isso é que, também nessa lição número 5, o grande escritor C.S. Lewis chegou a questionar, ou seja, não digo até, ele não questionou, mas chegou a ter medo pelo que estava a passar ao ver que a sua mulher iria morrer, ele chegasse a pensar que Deus é esse que ele tinha conhecido até aquela altura. Por isso é que o irmão Mário disse muito bem, Abraão, a Bíblia não diz, mas naquela preparação, antes de levar Abraão ao matadouro, entre aspas, terá feito muitas perguntas, mas como é que eu vou responder a esse pedido? Se eu vou ser pai de muitas nações, que eu ainda não vi, mas é como se eu já tivesse visto, se o próprio filho, com muito sofrimento veio na minha velhice da minha esposa, o Senhor está me pedindo para o sacrifício. Então, que grande nação eu vou ter se Isaac vai ser sacrificado? Então, como é que nós vamos chegar? Israel também se questionou. Como é que nós vamos chegar na terra prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó, se estamos a sofrer aqui no deserto? Como é que eu vou ter o que eu já perdi, Job,
seu Senhor me tirou tudo. Portanto, são aqui crisóis que a lição nos passa, a de Abraão, de Israel e de Jó, para cada um de nós se rever nesses cadinhos, para dizer também que, diante de muitas perguntas que as pessoas fazem, até que ponto Deus está disponível não, está disposto, ou seja, quer correr um grande risco de ser mal compreendido, rejeitado, blasfemado, etc., como fez a mulher de Job, né? E nos submete a essas provas, quer dizer, às vezes, ao olho humano e ao sentimento humano impensáveis, até que ponto Deus quer fazer, até que ponto Deus quer fazer isso conosco, ou por que ele está fazendo isso conosco, e por que permitiu que Abraão passasse por isso, Israel passasse e Job passasse. Por quê? Porque Deus deseja que eu, o irmão Mário e os amigos que nos assistem o conheçamos e, depois de ele conhecer, o amemos. Exatamente. É isso que Abraão, é essa conclusão que Abraão chegou quando Jesus disse que, quando Abraão levou o seu filho para o sacrificar, ele viu o meu dia. Qual é o dia? O dia que Jesus foi sacrificado. Exatamente. E, portanto, Deus quer que o conheçamos e, depois de o conhecer, o amemos. Deus não pede provas tão difíceis que a gente não possa suportar. Embora o que Cristo passou, nenhum de nós pode passar, ele suportou o sacrifício maior. Portanto, Deus não pede que trilhemos certos caminhos, cujo final pode nos destruir. Ele interrompe porque ele só quer nos provar. Quando Abraão levantou o cutelo, estava a descer para sacrificar a Isaac, Deus disse: eu vi que Abraão é meu amigo e sim, não me negou no seu coração. Exatamente. Nós, quando estudamos a vida destes homens e de outros que não estão aqui, nós nesta lição estamos a falar de Abraão, vamos falar de Oseias também, como um homem a quem é pedido uma coisa impressionante de amar uma esposa adúltera, uma esposa infiel, para que ele próprio compreendesse o que Deus estava a passar com a sua esposa, que era o povo de Israel, que se tinha transviado, que tinha ido perante outros deuses, que tinha trocado o Deus verdadeiro pelos deuses, enfim, idólatras, a quem inclusivamente chegaram a sacrificar filhos. Pois bem, tudo isto ele pede então a um profeta que vá ter, que tome por mulher, uma prostituta. E depois de ter vários filhos com ela, não é verdade? E dela se ter, enfim, portado novamente como uma prostituta, se deixar o seu marido, etc. Tudo isso para mostrar na sua mente o que Deus, o próprio Deus, estava a passar com o seu povo. Que o seu povo era exatamente um povo que adulterava perante Deus. Isto é, trocava o Deus verdadeiro que eles conheciam da sua cultura já de muitos anos, como o Deus verdadeiro, o Deus dos milagres, o Deus que protegia o seu povo, o Deus que tinha dado o maná no deserto, o Deus que tinha feito milagres enormes, e mesmo assim este povo traía o seu Deus. Pois bem, então é pedido a Oseias que perdoe a sua esposa, que a aceite de volta, e ela depois transvia-se de novo, ele torna a aceitá-la, e isso é uma coisa também impressionante, é um bocadinho de aflição, é realmente uma prova tremenda, diferente da de Abraão, é verdade, mas também uma prova tremenda que Deus está a pedir aqui ao profeta Oseias, não é verdade? Exatamente. Ora bem, ainda sobre Abraão, nós temos estes homens, como depois vamos falar de Jó, que enfim, é por norma sempre, quando se fala do sofrimento, nós falamos de Jó e de problemas tremendos, porque foi a sua vida depois de que houve aquele concílio no céu em que o diabo vai perante Deus dizer que Jó serve, enfim, a Deus, mas não é de balde, ele serve a Deus porque Deus o cerca de riqueza e de saúde e de bênçãos. E então Deus permite que ele faça praticamente tudo, menos tirar-lhe a vida, para provar perante o universo que Jó era, de facto, um homem, como poucos já na Bíblia, chamado perfeito. Exatamente. E isso é uma coisa extraordinária também. Temos outros que não vêm aqui, temos, sei lá, João Batista, que foi um homem também que nós sabemos, um profeta extraordinário, considerado por Jesus como o maior de todos nascido de mulher, e que também teve um fim trágico, também teve uma provação tremenda, que foi com a própria vida. E nós sabemos que muitos profetas, muitos
enfim, muitos, por exemplo, na Reforma, João Husse, Calvino, tantos que morreram na fogueira porque amaram a Cristo e não o negaram. Exatamente. E nós perguntamos, Senhor, então, mas estes homens, eles amavam-te profundamente, e não só homens da Reforma, também temos o caso dos apóstolos, praticamente todos foram mortos à espada, Pedro foi crucificado, etc. Tudo isto nós perguntamos. Então, ser cristão livra-nos, é uma receita para nós sofrermos nesta vida? Não. Não. Deus nunca prometeu, Jesus nunca prometeu aos seus seguidores que eles viveriam nesta vida sem sofrimento, viveriam nesta vida sem problemas. Não. Deus disse é que Ele estaria conosco no sofrimento. Exatamente. O nosso amparo no sofrimento. E esta é a grande verdade, esta é a grande lição, não só deste tremensário todo, mas particularmente do tema que nós estamos a estudar hoje, e que, enfim, com estes exemplos todos dos profetas, das pessoas que são aqui mencionadas. Na segunda-feira, então, como eu já disse, falamos de Oseias, e depois e o que é que aprendemos com esta história? Não é? Sim. Diz. Sobre essa tipologia ou essa figura de Oseias, é para dizer que nós, infelizmente, depois de conhecermos a Cristo, várias e várias vezes o deixamos. Exatamente. Várias vezes nos afastamos dele. O reino de Israel se afastou de Deus e passou a adorar outros deuses, como disse bem o irmão Mário. Então, Oseias, tanto, essa figura de Oseias, levando numa vida prática, é muito duro, porque é Deus que estava a pedir, mas o que Deus estava a pedir é o que ele estava a fazer, ou iria fazer, quer dizer, vinha fazendo e iria fazer com Israel. Porque, se não vejamos, Deus já lhes tinha lhes tirado do Egito. Grandes prodígios e maravilhas Deus tinha feito, até chegarem a Canaã e possuírem a terra. Mas, mesmo assim, eles preferiram abandonar o Senhor. E Deus, outra vez, arriscou a que o próprio Israel não o reconhecesse como Deus, fazendo-o passar por cadinhos. Então, em Oseias 2:3, Deus enviou seca a Israel. Eles começaram a murmurar e a sofrer. Em Oseias 2:9, Deus retirou o trigo lá outro tipo de produção. Em Oseias 2:5 até 6, Deus rodeou de espinhos e muita dificuldade a Israel. Mas tudo isso para quê? Para eles se voltarem ao Senhor. Não, Deus não tinha não tem e nunca terá nenhuma intenção de matar as pessoas. Não é essa. Não vale a pena nós pensarmos isso. Mas Deus nos faz passar por isso, porque nós é que nos colocamos a jeito e entramos nesses caminhos ímpios, e Deus nos quer tirar lá, e não vai nos tirar lá fácil. Ou seja, fácil para ele pode ser. Deus é Deus do impossível. Mas é assim. Imagine, amigos e irmãos que nos assistem. Vocês vão para Canaã. Em 3, 4 dias ou em uma semana estivessem em Canaã. Um povo que estava completamente desviado dos caminhos do Senhor. Não. Eles tinham que reconhecer que o Deus Todo-Poderoso iria lhes pôr lá, mas eles tinham que se arrepender. Moisés, por exemplo, viveu 40 anos no Egito. Cometeu e fez o que fez. Viveu 40 anos em Midian. E lá teve que desaprender tudo de errado e aprender do Senhor. E 40 anos a conduzir o povo. Deus quer que nós cheguemos a Ele, mas primeiro passemos num processo de purificação para deixar tudo, o orgulho, o ódio, o rancor, a mágoa, as mágoas, as traições, tudo de errado tem que ficar antes de chegarmos a Ele. Por isso é que Israel teve que passar por esse crisol. Duro, sim, mas para se voltarem ao Senhor. Muito bem. Nós agora temos que avançar no estudo da nossa lição e vamos chegar a Jó. Vamos chegar a Jó. Exato. E então, pergunta-se na lição, o que é que provocou o sofrimento de Jó? Foram os pecados que ele cometeu? Foi Não. Não. Jó era, como eu já disse,
e é considerado na Bíblia um dos poucos. Há apenas 5 pessoas que são chamadas de perfeitos, e Jó é um deles. O outro é Exato. Abraão, depois há Davi, depois há o rei... há um outro rei de Israel também chamado perfeito, mas enfim, há muito poucos chamados na Bíblia perfeitos. E até o próprio Abraão é convidado a andar com Deus e ser perfeito, mas não é chamado perfeito. Ele é chamado, anda comigo e ser perfeito. Foi o que Deus lhe pede, não é verdade? Mas homens chamados perfeitos temos muito poucos. Jó é um deles. E então Deus, nesse concílio, pergunta a Satanás: tens observado o meu servo Jó? E depois o diabo diz: sim, ele é um homem que te adora, que te serve, porque tu o rodeias das maiores riquezas e das maiores bênçãos. Exato. E então ele é posto perante o universo numa prova tremenda de confiança em Deus. E a vida de Jó, a partir dessa altura, passa a ser uma espécie de montra para todo o universo ver se ele seria ou não fiel a Deus. E Exato. quando ele diz aquela frase extraordinária em que diz: nu vim do ventre da minha mãe e nu descerei à terra, bendito seja o nome do Senhor. Isto é uma coisa extraordinária. Exatamente. Revela uma fé e uma confiança total no Deus que ele bem conhecia. E isso realmente é uma coisa que nós temos que admitir como sublime da parte de Jó. Isso é possível realmente num homem que tem um companheirismo com Deus, que conhece bem a Deus. E o sofrimento de perder os filhos, enfim, é uma coisa absolutamente impressionante. Absolutamente impressionante. Perdeu os filhos e perdeu a companhia, quer dizer, a mulher, a Bíblia não tem detalhes, mas pelas palavras da mulher ásperas, duras, perdeu também o companheirismo da mulher, ou seja, a mulher não esteve do lado dele. Não esteve do lado dele. Mas dizer aí, até os próprios amigos, não é? Exatamente. Seriam, enfim. Só no fim é que reconheceram que... É, exatamente. Porque depois diziam, não, tu tens um problema, tu és um pecador, tu tens que reconhecer, tu tens que saber qual foi o pecado que tu cometeste, etc, etc. Porque eles próprios também não serviram de grande apoio, infelizmente, ao próprio Jó. Exatamente. Mas também dizer que essa lição de Jó nos ensina que no meio da dor, ou seja, mesmo no meio da dor, quem decide ficar do lado de Deus não é Deus, somos nós. Nós temos sempre a última palavra, porque Deus está sempre a chamar, mas quem decide somos nós. E não, devemos ter cuidado para não nos deixarmos levar por engano de Satanás de que quem provoca o sofrimento é Deus. Não. Job preferiu ficar do lado de Deus, adorá-lo, e aqui nessa lição há 3 aspectos a destacar. Quando a mulher lhe confrontou e disse: amaldiçoa Deus e você morre, ele disse: ó mulher, não saí do ventre da minha mãe e de lá eu voltarei. O que isso significa? Que devemos aceitar que nós não somos nada e não temos direito a nada. Depois disse: ó mulher, Jeová deu, estava a falar dos bens, ele também tirou. Ou seja, estava a reconhecer que Deus controla a nossa vida, embora... E que é soberano. Sim. Deus é soberano. Exatamente. E depois também disse: seja o nome do Senhor bendito, como disse o irmão Mário. Estava a afirmar para a mulher e para o universo todo que mesmo eu estando a sofrer, eu prefiro confiar em Deus e na sua justiça. Exatamente. Bom, conhecemos todos, mas é impressionante. Jó reconheceu que Deus controlava todas as coisas. Exato. E ao reconhecer isto, ele está a pôr-se no lugar certo em que a humanidade se deve colocar quando está confrontado, quando está em situações de dificuldade, em situações de provação. E, de facto, a provação de Jó foi uma provação extraordinária, uma provação impressionante, que nós, quando pensamos só,
por exemplo, perder os filhos, perder os bens, perder tudo, ficar doente, tudo que poderia acontecer, exceto perder a vida, lhe aconteceu, não é verdade? E mesmo assim, ele permaneceu fiel a Deus. Isto é, de facto, uma coisa extraordinária. Nós teremos que continuar a avançar, porque vem agora, sobretudo, a experiência do apóstolo Paulo. E já estamos nos tempos adiantados. Paulo, que foi um apóstolo, digamos, daqueles que não estiveram com Jesus, foi seguramente o maior, e foi o maior pregador, aquele que mais, mais membros, mais cristãos fez dentro dos gentios, foi o grande apóstolo dos gentios. Este homem, nós poderíamos pensar, ele desde que conheceu o Senhor teve uma vida sem problemas, teve uma vida sem... E então, quando lemos a sua história, quando vemos a sua vida e vemos o que é que ele passou, e quando ele diz aquela passagem em 2 Coríntios, que 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Esta história dos 39 açoites, já várias vezes tenho enfim, estudado sobre isto. Os judeus não davam 40 açoites porque se considerava que com 40 açoites a pessoa não suportava e morria. Exato. Portanto, davam 39. Exato. A quantidade das vergastadas que eram dadas e a força com que elas eram dadas era de tal forma que a pessoa não conseguia suportar 40. Exatamente. Adulta, saudável. Agora, ele 5 vezes recebeu 39 açoites. É muito. Não é? Depois diz que 3 vezes foi espancado com varas. Uma vez foi apedrejado. Portanto, uma pessoa quando era apedrejada normalmente morria. Não é verdade? E depois 3 vezes sofreu naufrágios. Isto apenas para contar uma pequena experiência da vida do grande apóstolo Paulo. Do apóstolo Paulo que fez, que ressuscitou, por exemplo, é bíblico que ele ressuscitou, como o próprio Cristo fez, um menino que tinha caído num momento em que ele estava numa noite a fazer uma pregação e, portanto, caiu da janela e ele morreu e ele foi lá e ressuscitou. Vejam bem, um homem destes, com este poder, um homem que cheio do Espírito Santo, não teve a sua vida facilitada, teve uma vida de provações, teve uma vida de dificuldades, uma vida tremenda. E nós perguntamos assim, mas por que razão é que Deus não permitiu uma coisa destas? Porque a razão é que Deus lhe deu um espinho na carne, que ele considerava mesmo como uma bênção, porque o ajudava, segundo ele, a pôr-se no seu lugar, a reconhecer que ele próprio não tinha méritos nenhuns e que era Deus que fazia as coisas por ele. E este homem extraordinário aceitava isso, primeiro pediu para lhe ser removido esse espinho na carne, que se pensa que seria uma situação próxima da cegueira, enfim, não sabemos, mas pensamos que há muitos teólogos que falam disso, e este homem de Deus pedia ao Senhor e o Senhor proibiu de pedir mais vezes. Não me peças isto, porque sabes que eu não te vou conceder. Então vejam como é que nós, na nossa vida pessoal, temos que lidar com Deus. Quando temos confiança em Deus, quer recebamos o bem, quer recebamos o mal, temos que, fundamentalmente, cultivar essa confiança no nosso Deus. Exatamente. E nós já vamos no fim, mas para dizer que essa experiência de Paulo é apelidada nesse trimestre, cujo tema central é a doutrina da prova, como sendo ele anelou no seu coração que eu com por esse cadinho, por esses crisões que eu estou a passar, eu vou sobreviver pela esperança, eu vou sobreviver pela consolação do Mestre. Ou seja, mesmo que eu morra, é melhor que a minha experiência com Cristo sirva de exemplo e catapulte muitos para o ministério, para a expansão do Evangelho e para que muitos se convirtam. Ou seja, Deus quer muitas vezes nos usar através das experiências dolorosas, né? Podemos assim dizer que nós passamos para confortar os outros. Portanto, Paulo não se inibiu, não ficou fechado, não ficou desanimado, preferiu avançar mesmo sofrendo, porque aqui a lição diz que a pessoa que mais ficou acostumada a sofrer no Novo Testamento depois de Cristo foi Paulo. Então, o seu sofrimento servia para confortar os outros, para que ele deixasse um legado em Deus pelo Espírito Santo, para pregar o Evangelho e para converter muita gente ao cristianismo.
eu penso que os exemplos que o irmão Mário deu aqui, John Hus, Wycliffe, entre outros, tiveram inspiração em próprio Paulo. Portanto, as pessoas iriam para as forcas, iriam para os circos, para serem mordidos por leões, etc., iriam para as fogueiras, mas a cantar. Mas, enfim. Exatamente, estes homens que foram mártires na fé, eles conheciam bem, por exemplo, o capítulo 43 de Isaías, não é? Que diz, quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando caminhares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isto é uma coisa extraordinária, porque muitos deles foram queimados na fogueira e eles cantavam hinos. É verdade. Ao arderem. E nós perguntamos, como é que é possível uma pessoa que está a sofrer os horrores das queimaduras extremas do fogo pode cantar? Como é que é possível? Só porque podemos traduzir este texto, a chama não arderá em ti. É verdade que vais morrer, é verdade que és um mártir e vais morrer por Cristo, mas a chama não arderá em ti porque tu estás a cantar hinos de louvor. Isso é impressionante. Exatamente. É impressionante. Sim, e para terminar a minha parte, amigos, foi um prazer, mas dizer que a morte para um cristão não tem a última palavra, não é o fim. E a presença de Deus é tudo, e pode ser tudo, porque Deus não obriga. Então, Deus é todo-poderoso, mas a única coisa que Ele não faz que é contra o seu caráter é não forçar o nosso coração. Exatamente. Mas a presença dele, como foi com Paulo, com Job, com Abraão, com Jeremias, com Isaías, enfim, com muitos, e com o próprio Cristo, pode ser tudo para suportarmos vários cadinhos enquanto ele nos prepara para nos receber. Para dizer que, amigos, Deus não quer nos destruir, mas ele quer destruir o pecado. Esse sim, o pecado é que pode nos destruir se não deixarmos Deus destruir o pecado que está em nós. Exatamente. Deus quer que o nosso sofrimento, ou seja, quer que por meio daquilo que tivemos a sofrer, cresçamos e sejamos puros e que a nossa imagem reflita Cristo em qualquer lugar. E por último, Deus nunca vai nos deixar sozinhos. Ele sempre, como Salmo 23, vai cuidar de nós. Esse é o aspecto mais interessante. Mesmo no sofrimento, Deus está presente, Deus está connosco, e assim tenhamos a confiança e a fé necessária para saber desta verdade, mesmo quando estamos em grande sofrimento, como estes homens tiveram. Possa ser essa a nossa experiência e é também a minha oração para mim, para vós, para o Benanek e para todos os que nos escutam. Adeus, muito boa noite. Amém, amém. Até a próxima.